todo ano é a mesma história. Sai um iPhone novo, surge um problema que vai virar um gate super comentado aí por todo mundo na internet. Quando isso não acontece com o iPhone, acontece com o iPad. No caso, o iPad mini de 6ª geração, que está com um problema na tela, com o rolamento, né? Um efeito de gelatina, um negócio meio estranho. Mas será que isso é realmente um problema? Pois é, estava eu preparando aí a minha análise do iPad mini de 6ª geração, quando eu me deparei com isso daí circulando pela internet, né? Um problema de gelatina, um efeito gelatina no scroll aqui do iPad. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês nesse vídeo é: eu convivi com isso por uma semana e não percebi, eu não percebi. Até eu querer olhar para esse problema, né? Eu ver o que estava acontecendo. E a partir daí eu não consigo desver. Toda vez que eu rolo o texto para cima ou para baixo, eu vejo esse efeito gelatina aí acontecendo. Que segundo a Apple é normal, Will. É normal. Pá, adesivo de otário na sua testa. Normal. Também não estão errados, né? Mas calma, vamos por partes. Então esse vídeo hoje é só para comentar sobre esse problema na tela, porque tem muitas pessoas aí me perguntando, mas depois eu trago para vocês a análise completa desse menino aqui, que é um dos meus iPads favoritos. Mal conheço e já considero pacas. Só a bateria dele que é meio ruinzinha, é bem fraquinha, mas enfim. Vamos falar sobre esse problema da tela. Como eu comentei com vocês, eu não percebi isso até me apontarem, olha, isso existe. Então, muitas pessoas nunca vão perceber. E se você tem um iPad, você provavelmente não percebeu que o seu iPad já sofre desse problema. Na verdade, assim, quando a Apple disse, olha, isso daí é normal, eles não estão errados. De fato, é assim que as telas LCD funcionam. O iFixit desmontou já o iPad mini e explicou com muito mais detalhe. Eu vou deixar o link aí na descrição para quem quiser entender essa parte técnica. Mas eu vou tentar explicar aqui de uma forma muito simples. Para explicar como isso acontece e por que de certa forma é normal mesmo, a gente precisa entender o funcionamento de um painel LCD, como que está aqui no iPad mini de 6ª geração. Lembrando que aqui nós temos uma tela com 60 Hz de refresh rate, né, a taxa de atualização, o que torna esse tipo de problema mais evidente. Quanto maior essa taxa, menos a gente percebe. Isso porque as imagens numa tela dessa, elas não são formadas de uma forma instantânea em toda a tela. Não, na verdade, elas são projetadas de uma forma linear, como se fosse uma onda partindo do controlador. Então, se a gente tem o controlador aqui do lado, ó, usando a edição para exemplificar, as imagens são formadas assim. Se a gente tem o controlador aqui na parte de baixo, as imagens são formadas assim. Então vamos usar aqui, ainda usando a edição do vídeo aqui, para explicar para vocês, supondo que isso daqui é uma tela. Se o controlador está aqui embaixo e a gente está rolando um texto, ó, tô com um texto aqui. Quando eu subo e desço ele vai normal. Ele vai normal, porque ele está paralelo ao controlador. Agora, se o controlador está aqui do lado, esse texto, se a gente parar para analisar pixel por pixel, ele começa mais rápido aqui e depois vai formando até a ponta. Então aqui está com mais atraso. E é isso que a gente está vendo acontecendo aqui na tela do iPad mini. E agora vocês estão vendo aí uma imagem com um slow motion que a gente capturou aqui para tentar mostrar esse efeito acontecendo. Então ele é bem perceptível, mas como o vídeo aqui é 30 quadros por segundo, eu preciso colocar em câmera lenta para vocês conseguirem enxergar isso também. E a velocidade do rolamento na tela também afeta bastante. Quanto mais rápido o scroll, mais perceptível fica. Mas se for um rolamento mais lento ou se você estiver visualizando uma foto, né, uma imagem, aí esse efeito é bem menos perceptível. E é justamente o que eu acabei de explicar que evidencia isso, né? O iFixit desmontou aí esse iPad mini e viu que o controlador fica aqui. Ele fica na vertical, não na horizontal como em outros iPads. Então é mais perceptível no modo retrato quando a gente está fazendo um scroll de um texto. Então aqui agora, se eu faço isso daqui, eu percebo, porque meu olho já está treinado para ver esse defeito, né, dessa tecnologia de tela, o que não acontece num OLED, num AMOLED e por aí vai, né? Porque aí os pixels se iluminam individualmente. Então isso acontece dessa forma aqui, mas quando eu deito o iPad, aí não acontece, porque o controlador está aqui embaixo e a imagem, a atualização da linha está vindo assim de uma vez. Então, estando paralelo aí ao texto, não acontece esse efeito gelatina aí que a gente está comentando aqui. E a diferença que a gente tem em relação a outros modelos do iPad é justamente essa. O controlador às vezes fica aqui embaixo, e aí quando a gente está fazendo scroll de texto da forma mais natural no iPad, né, que é no modo retrato e não no paisagem, fica menos evidente
evidente. É o que acontece, por exemplo, no iPad Air. Esse modelo aqui, inclusive, é o iPad Air que foi lançado aí no ano passado, o iPad Air mais recente. Ele tem o controlador aqui na parte de baixo e aí a gente não percebe, mas se a gente deitar ele, aí a gente percebe. E tem um teste muito legal do site Blurbusters que mostra esse problema e ajuda a evidenciar esse fenômeno que é chamado de Scan Skew, né? Esse efeito gelatina, Scan Skew, né? É o teste. E aí a gente põe para rodar e ele fica fazendo essas linhas aqui e aí é claro, né? É o cenário ideal para ver esse problema. Então se a gente foca no disco voador aqui no centro, vai seguindo ele com o olho, a gente percebe que as linhas, elas não sobem e descem alinhadas, né? A parte da direita aqui vai bem mais rápido e a outra tem um pouco de atraso e você tem a sensação de que elas estão até meio assim, ó, meio curvas. A sensação, lembra aquela brincadeira que a gente fazia com o lápis? Que você fica balançando o lápis assim, parece que ele tá flexível, maleável? É exatamente isso que acontece aqui. Então no iPad mini, nessa posição, a gente percebe muito bem, porém se eu deitar ele, não tem nada. Não tem nada. E o contrário acontece no iPad Air que eu tenho aqui. Se eu tô olhando ele dessa forma aqui, eu percebo que não tem nada. Tá perfeito. Mas se eu deitar aqui e observar com bastante calma, aí eu percebo um pouquinho desse efeito gelatina. Porém, muito menos do que no iPad mini. Então, nos outros iPads, inclusive, ó, eu tenho aqui também o iPad da Go Imports, olha aí, um iPad de 8ª geração, iPad nada, esse modelo aqui, e acontece nele igualzinho o que acontece no iPad Air. Assim a gente não percebe nada, porém se eu deitar, aí eu percebo um pouquinho de distorção também. Então, na verdade, eu fui além, porque a Apple falou que isso é normal, eu falei, peraí, quero ver, porque eu não lembro disso no primeiro iPad, o iPad 1, de 2010, o gordinho, ó lá. Eu achei que tinha estufado a bateria dele, mas é porque ele era gordinho mesmo. Só que eu não consegui rodar isso aqui porque o Safari dele é muito velho, né? Ele não carrega a página de teste aqui. Apesar de que ele funciona consideravelmente bem para um tablet que já tem 11 anos de idade. Mas rolando o texto bem rápido, eu percebi que nele acontece igualzinho o iPad mini, né? Mas mesmo nesse cara aqui, menos evidente do que no iPad mini. No iPad de 2010, esse efeito gelatina é menos evidente aqui. Então aqui a gente tem aquele fenômeno de que o problema ele sempre existiu, sempre foi uma falha da tela, só que sempre foi muito imperceptível, até vir um produto que tinha esse problema um pouco mais acentuado e aí todo mundo percebeu que isso sempre existiu. Mas a questão é essa, é normal? Como a Apple disse, é normal, só que nesse nível que tá aqui, não tem nenhum outro iPad, nem que eu testei, nem no iPad de primeira geração. Então, me parece que a Apple usou uma tela que tem uma qualidade inferior. Essa é a questão. Então, é normal, a tela de LCD faz isso, mas não deveria para um produto como esse, que aqui no Brasil custa, quanto que tava mesmo? Um produto que custa mais de R$6.000. Não era para vir com essa questão aí do Scan Skill, do efeito gelatina, tão evidente quanto está quando outros iPads que são mais baratos do que ele não tem esse problema tão evidente, né? Então é meio complicado, é normal, acontece com a tecnologia, mas pelo preço dele a gente esperava mais, essa é a real, né? Então, o primeiro iPad não tem isso, pô. Então beleza, existe e é real e aparentemente afeta todas as unidades, não é uma ou outra não, é uma característica do produto como ele foi desenhado. Isso atrapalha no dia a dia? Isso nossa, não vou comprar porque isso acontece? Bom, como eu falei para vocês aqui no começo do vídeo, sendo bem transparente mesmo, eu não percebi isso. Eu não percebi, usando ele por vários dias, até eu ler matéria sobre isso, ver o pessoal reclamando e perceber. Agora eu não consigo desver, é claro. Mas é um detalhe que você vai perceber na hora que você estiver lendo o texto, né? Qualquer tipo de conteúdo que você rola assim, né? O conteúdo mais na horizontal, que ele tem linhas e tal, fica evidente esse problema. Quando você quer ver, se você não quiser ver, ele nem existe, porque você rola e para ler o texto, né? Ninguém fica assim lendo o texto, ó. Não, isso não acontece. Então, minha opinião é a seguinte, é um problema natural das telas LCD
mas ele não deveria existir com tamanha evidência num produto premium como o iPad mini de 6ª geração. Porém, não afeta o uso em nada. Não afeta quando você está assistindo o vídeo, não afeta quando você está jogando. Eu joguei alguns joguinhos aqui no modo retrato, não percebi esse efeito em nenhum dos jogos, não me atrapalhou. É mais quando eu tô lendo texto e outros conteúdos que rolam dessa forma, né? Numa linha que vai contra o mecanismo que está colocado aqui e aí fica evidente. Então, essa é a minha opinião. É um problema, existe, mas não é para tanto, não é o fim do mundo, como a galera tá comentando aí. Então, existe o problema, não vamos menosprezar isso daqui, porque tem muitos fanboys aí falando, mas isso aí sempre foi assim, a Apple tá certa. Não, o negócio tá feio. Mas também não vai atrapalhar o uso, não inviabiliza a compra. E se vocês quiserem ver a minha análise completa desse menino aqui, que tá muito bacana. Aliás, uma coisa para se preocupar aqui é a bateria. Não vamos se preocupar com a tela, que a bateria dele tá ruim. Tá muito, muito ruim. Vai assim, uns 20% por hora. É a pior bateria que eu já vi num iPad. É o problema do Mini, né? Então esse pra mim é um problema de verdade. O da tela é um detalhe aí técnico. Mas é isso aí. Queria trazer esse vídeo aqui pra esclarecer pra vocês. E vou deixar também o link aí do vídeo do iFixit, que aí eles desmontam, mostram como fica o controlador, fazem alguns testes e explicam muito melhor do que eu essa parte técnica aí dos componentes internos. E se você curtiu esse vídeo, se ele foi esclarecedor, deixa um like aí e também comenta o que você acha. É normal, não é normal? Você liga, não liga? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Agora foi o meu controlador aqui que bugou. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima!